Ai, Teresa, essa coisa da agenda em papel é tão old school. Agora, tipo, vamos usar a agenda online, que eu consigo ter acesso a ela através do telemóvel, do computador, do tablet, seja lá do que for. Ok, vamos organizar a agenda da Google. Estamos então na tela do meu computador, vou-vos mostrar a agenda do Google. Podem, claro, pesquisar e procurar outras alternativas que não seja a agenda do Google. Como eu vos expliquei, eu uso apenas a agenda digital como complemento para a minha agenda física, pelo que, pronto, as funcionalidades que a agenda do Google me dá são mais do que suficientes. Claro que se vocês não querem usar uma agenda em papel e querem maioritariamente ou unicamente usar uma agenda em formato digital, devem obviamente procurar aplicações alternativas, complementos que vos permitam realmente encontrar numa agenda digital tudo aquilo que vocês procuram. Eu sei que a agenda do Google dá para acrescentar muitas informações, nomeadamente temos aqui as tasks, as tarefas que vocês podem realmente adicionar. Podem também realmente ver isto depois por dia, por semana, como vos der mais jeito. E eu, como vos disse, isto é mesmo um complemento, pelo que a visão mensal para mim está mais do que perfeita e é mesmo isto que eu procuro nesta aplicação. O mesmo acontece se estiver a trabalhar através do telemóvel. Qual é a vantagem da agenda da Google? É que vocês podem criar os vossos próprios calendários, ok? Eu tenho aqui calendário Teresa, que é onde eu coloco realmente as informações relacionadas diretamente comigo, ou seja, compromissos pessoais, por exemplo, a marcação no cabeleireiro, marcação das unhas, consultas médicas. Aliás, por exemplo, se vocês verem aqui em cima, temos aqui um exemplo disso, por exemplo, marcação das unhas, tem aqui a hora e o roxinho, que é para eu saber que é um assunto pessoal. Tem os aniversários que, por norma, estão com este verde, mas eu, por norma, nunca atualizo, porque eu sei de cor, por isso eu até posso agora retirá-lo daqui, porque não está a aparecer. Eu tenho aniversários em março que, obviamente, não me estão a aparecer aqui. Seria algo que eu depois teria que atualizar e mudar a cor. As formações estão a verde claro, ou seja, são tudo formações pós-laborais que eu faço. Tento manter, como vos expliquei, as mesmas cores que utilizo na agenda em papel, ou seja, se eu na minha agenda em papel marco as formações a verde, eu aqui vou também marcar a verde. Temos aqui um verdinho mais escuro, que são formações em horário laboral que eu estou a fazer. Coloquei assim a cores diferentes, que era para saber a questão do horário, se é pós ou durante o horário laboral. Não coloco aqui os horários das formações, porque quando eu vou atualizar, para não ter que estar a marcar as horas em todas elas, e como geralmente é sempre os mesmos horários, eu coloco só a entidade onde estou a fazer a formação e o nome da formação para ser mais fácil. A questão do horário, a hora que começa, a hora que termina, deixo realmente para depois para a agenda em papel, até porque são formações online. Eu vou estar sentada à secretária com a minha agenda ao meu lado e vou conseguir. Tenho também aqui na agenda assim a Merlin, mais uma vez, a mesma cor que eu utilizo. Marcações, por exemplo, de consultas para os meus pais. Neste caso, por exemplo, sei que neste dia tenho aqui o dentista da minha mãe, tenho que ir com ela, acompanhá-la. Tenho aqui a cor a Merlinha, que é para eu saber que se refere a assuntos relacionados com os meus pais, por exemplo, consultas dos meus pais, dados que tenho que fazer para os meus pais. Pronto, eu deixo realmente aqui a amarelo. Aqui pequena boneca de trapos, é tudo que é relacionado com o blog. Aliás, eu até vou aproveitar já aqui este top para vos mostrar como é que funciona aqui um bocadinho a agenda do Google. Basta clicarem no dia, vai-vos aparecer então esta caixa, certo? Escrevem aqui o que é que deve ser feito este dia. Eu vou colocar aqui rever estatísticas do blog, na segunda-feira, 31 de março, vocês aqui podem personalizar, podem acrescentar a hora. Eu, como isto é um evento que eu vou fazer ao longo do dia, não tenho uma hora fixa para fazer, não vou colocar hora, nem local, isto é online, por isso não há essa necessidade. E depois venho aqui e vou personalizar o calendário que eu quero. Neste caso é o calendário da pequena boneca de trapos. Ele automaticamente vai-me buscar aqui esta cor. E eu também ainda não atualizei aqui o nome para clássico, atual e normal, porque já são muitos anos a lidar com este nome. Contudo, vou também fazer isso agora aqui com vocês, para vocês também ficarem a saber como é que se faz essa alteração. Já criei o evento no meu calendário, guardar, rever estatísticas do blog, já está aqui. Para alterar o nome de um calendário, definições da partilha, casual, atual e normal. Pronto, também já fiz aqui a alteração do nome do calendário. Temos aqui depois outras personalizações que podemos fazer, nomeadamente podemos incorporar o calendário, podemos partilhar estes calendários com outras pessoas. Eu acho que a namorada, eu tinha em tempos este calendário, a parte do Teresa e das formações, ou seja, era partilhado para uma agenda geral que eu tinha com o meu namorado. Isto para quê? Ele assim colocava o horário, porque ele também trabalhava por turnos, e eu colocava, por exemplo, as minhas formações e os meus compromissos, para assim sabermos, ou melhor, para termos o olho
no calendário e conseguimos perceber a disponibilidade de cada um, por exemplo, para aquela semana, para aquele mês, etc. De resto, vocês podem sempre personalizar. Eu não uso muito, por exemplo, se precisarem criar calendários, podem vir aqui, escrever calendário, criar um novo calendário e criam o vosso calendário, depois personalizam as cores. Aliás, eu tinha aqui outro, por exemplo, que era situações relacionadas com o escritório onde estava a trabalhar, já lá não estou, por isso já retirei aquele calendário, mas podem sempre depois personalizar. Caso pretendam colocar, por exemplo, um evento com uma hora fixa, uma hora a decorrer, por exemplo, nós vamos aqui a dia 12. Vocês colocam, por exemplo, vamos supor que eu aqui tenho uma consulta médica, 17 horas, consulta médica. Já está no meu calendário pessoal, digamos assim, automaticamente já vem aqui, já vai buscar o dia e automaticamente ele aparece-me depois assim. Se eu for aqui a dia, não fui muito esperta, podia ter feito isto de maneira mais eficiente, mas vamos aqui a dia, já está, ele já está a dar mais ou menos uma hora. Depois vocês podem ajustar, vamos supor que é uma consulta, vocês sabem que vai ser muito demorada. Podem aumentar o tempo, podem diminuir o tempo, e tal, olha, afinal não podemos fazer a consulta agora às 17, tem que ser às 10 da manhã. Vocês podem antecipar aqui a hora, sem precisar ter que estar a escrever, a apagar e escrever tudo de novo. Se preferirem também, como eu vos disse, podem ter aqui uma vista semanal, como vos der mais jeito, também conseguem aqui mexer na questão do horário. Eu, como não uso muito esta agenda com questões de horário, prefiro a vista mensal até para ter uma visão mais ampla dos meus compromissos e penso que assim de uma forma geral está tudo mencionado de forma mais ou menos clara para vos facilitar. Pronto, lá vem a Teresa outra vez falar de agendas. Sim, a Teresa está aqui outra vez para falar de agendas. Porque ninguém consegue ser suficientemente produtivo, ninguém consegue ser suficientemente organizado se não tiver onde, não é, colocar as informações, porque é muito fácil, a partir de uma certa idade, nós nos esquecermos, não é, de apontar a determinado compromisso, a determinada situação. E por isso a agenda é tão importante no nosso dia-a-dia, ou no dia-a-dia de uma pessoa organizada. Primeiro ponto, eu já vos falei, e tenho aqui o vídeo, posso deixar lá embaixo na descrição o vídeo onde falei sobre a organização da agenda. Aliás, acho que até foi um dos primeiros vídeos do canal. Mas não é sobre isso que eu vos quero falar. Eu quero falar de como eu coloco as informações na agenda. Não no sentido prático, porque isso depois cada um de vocês vai gerir da vossa forma, não é? O que é que vocês acham que devem colocar ou não, não é? Mas como eu faço essa gestão para garantir que chego ao final do dia com aquela sensação de missão cumprida. Para começar, eu tenho um esquema de cores, como já vos falei, e vou colocando as coisas de maneira a fazer tipo uma checklist. Por exemplo, tenho que ligar ao veterinário, tenho que fazer uma pesquisa para um determinado trabalho, tenho que agradecer os comentários no blog, tenho que mandar um e-mail à empresa X. Ou seja, eu coloco dentro de cada cor, não é? Que é as questões pessoais do blog, de trabalho, não é? Tenho toda esta checklist estruturada e, claro, vou depois produzindo e gerindo estes conteúdos e vou fazendo sempre assim o visto, porque realmente para já dá uma sensação de missão cumprida, o que é fantástico, porque nós chegamos ao fim do dia e vamos ver a agenda e nós, tantos vistos, tão lindo. Mas também porque depois nos ajuda a ter uma visão real de tudo o que nós temos que fazer. Como é que eu faço na prática? A minha checklist vai ter coisas mais complexas, vai ter coisas mais simples, vai ter coisas que eu faço todos os dias, mas que coloco lá para ter certeza que não me esqueço de as fazer, porque são uma obrigação diária que eu tenho. Por exemplo, agradecer os comentários no blog, agradecer os comentários do canal. Mas vai ter outras que se calhar serão situações pontuais. Por exemplo, eu tiro um dia para produzir conteúdos para o blog, eu tiro um dia para produzir conteúdos para o canal, eu tiro um dia para produzir conteúdos para as redes sociais e tudo isto está realmente esquematizado e dividido ao longo da semana. Isto para também evitar aquela sobrecarga de eu chegar a segunda-feira, olhar para a agenda e começar logo tipo, não, tanta coisa já, eu não consigo lidar com isto. Por isso eu vou dividindo os tópicos ao longo da semana para realmente evitar outro tipo de subcargas. Claro que depois vai haver dias em que eu não vou conseguir fazer tudo. Obviamente que não vou conseguir fazer tudo, porque eu não sou super mulher e às vezes há coisas que demoram mais do que aquilo até que eu estava à espera. Por norma, faço uma gestão mais ou menos do timing que demora em cada tópico, mas às vezes por mais variados motivos, porque aí não estou tão concentrada, porque aconteceu qualquer coisa ou ligaram-me e eu demorei um bocadinho mais tempo ao telefone, já me estragou ali a média de tempo que eu tinha para aquela tarefa. É muito normal isto acontecer e não se sintam mal por isso, ok? São coisas de rotina, são coisas banais do dia-a-dia de uma pessoa que podem acontecer a qualquer momento e a qualquer hora. O máximo que eu faço é
chego ao final do dia, geralmente até enquanto estou a ter a minha formação à noite, pego na minha agenda e vejo o que é que ficou por fazer. Ficou isto, ficou o item A, B e C. E eu não vou passar todos para terça-feira, a não ser que sejam coisas muito fáceis de fazer e que eu na terça-feira seja realmente com muito tempo livre, não vou passar tudo para terça-feira, eu vou diluir aquilo ao longo da semana para evitar cometer o mesmo erro que cometi na segunda-feira. Porque realmente pode acontecer qualquer coisa na terça, pode as minhas tarefas de terça-feira demorarem mais um bocadinho e eu ter depois que voltar a reagendar tarefas, o que não é de todo realmente muito viável e acaba até por gerar alguma frustração. Por isso, por exemplo, se me sobraram 4 ou 3 itens na segunda-feira, coisas que eu não consegui fazer, eu vou ver realmente quanto tempo é que eles demoram. Se forem umas coisas mais demoradas, eu vou deixá-la para um dia que esteja com a agenda mais vazia. Se forem coisas mais leves, eu até posso, por exemplo, agendar para o dia seguinte, sem qualquer tipo de problema ou penalização por isso. Mas claro, cabe a mim, enquanto pessoa detentora da agenda e pessoa que vai realizar as tarefas, também ter uma noção do tempo que eu vou demorar, do material que eu vou precisar, das coisas que eu estou pendente. Por exemplo, pode ser uma tarefa que eu esteja pendente de outra pessoa e aquela pessoa, por exemplo, na segunda-feira não pôde. Eu vou ter que reagendar aquela tarefa para um dia que a outra pessoa possa realmente desenvolver essa tarefa comigo. E eu aí não vou poder, e se calhar até vou ter que mexer e dar muitas voltas na minha agenda para encaixar isso no momento em que aquela pessoa está disponível, porque realmente estou pendente daquela pessoa para dar continuidade ao desenvolvimento daquela determinada tarefa. E está tudo bem, desde que eu realmente consiga fazer isto de uma forma que não me afeta, ou melhor, que não me mexa muito com os nervos e que não me subcarregue a agenda. Outra coisa também que há algumas pessoas que fazem, eu não faço isso, já fiz, mas atualmente já não faço, não é? É fazer, por exemplo, um balanço do dia, tipo, para um autocolante com um fichezinho, ou por um boneco triste, um emoji triste, de acordo com como foi o dia. Porque realmente, a longo prazo, né, e ao final do ano, por exemplo, se vocês usarem a técnica dos autocolantes e colocarem, por exemplo, o autocolante sempre do mesmo lado da agenda, é muito interessante vocês fazerem aquele desfolhar da agenda, não é? O passar as folhas e verem realmente como é que foi o vosso estado de espírito, a vossa realização pessoal ao longo dos meses daquele ano. E é uma maneira também de vocês assumirem perante vocês mesmos que, ok, eu estive super bem hoje, eu fiz tudo o que queria, foi super produtivo, ou ok, hoje foi menos bom por algum motivo. Às vezes até há motivos que não dependem de vocês podem ficar doentes, vocês podem ter uma urgência familiar e terem que sair do vosso trabalho, vocês podem ter que fazer alguma coisa que vos obriga a sair da vossa rotina e isso irá, obviamente, afetar basicamente toda a vossa rotina, não é? E é preciso nós sabermos lidar com isso. Por isso é que também é muito importante, como quando eu falei no vídeo dos imprevistos, nós darmos blocos de tempo e termos tempos mortos. Se nós temos o tempo morto e já fizemos as nossas tarefas, vai fixe, ok, vai tomar café, vai tomar um chá, vai apanhar ar, vai ler um bocado do teu livro, vai fazer o que te apetecer. Mas se a tua tarefa se atrasou, tu podes usar aquele tempo para aproveitar e fazer as coisas que ficaram pendentes ou terminares aquela tarefa que está atrasada de forma a que ela não te vá subcarregar o restante do dia e andes constantemente a correr atrás do prejuízo de forma a gerar-te mais stress, mais tensão, mais aborrecimentos, coisas completamente desnecessárias e que nós sabemos que até muitas vezes poderiam ser fáceis de contornar se nós fizéssemos uma gestão eficiente dos conteúdos que pomos na nossa agenda. Tentem também não colocar na vossa agenda coisas que não sejam muito importantes. Coloquem sim a vossa lista de tarefas, aliás, há pessoas que até defendem que isto não deve ser colocado na agenda, e eu defendo que sim, porque para mim é muito mais fácil andar sempre com uma agenda, e acho que é muito mais fácil para qualquer pessoa andar só com um bloco, não é? Ou com um caderno, ou com uma agenda, do que realmente andar com a agenda com os compromissos e andar com um bloquinho de tarefas. O bloquinho de tarefas é muito útil se vocês fizerem uma lista de tarefas semanal, por exemplo, eu uso a aplicação Todoist e depois vou separando ao longo dos dias as minhas tarefas. Quando eu digo, esta semana tenho que fazer isto, ponho lá e depois quando vou fazer a minha revisão semanal da agenda, vou lá e tiro e coloco num dos dias daquela semana que eu sei que tenho que fazer aquele item. Mas, por norma, eu acho que é muito mais fácil nós andarmos com tudo na agenda e é uma maneira de nós também termos um bocadinho de controlo, não é? Sobre a nossa produtividade efetiva. Porque, por vezes, é tudo muito teórico, é tudo muito hipotético, né? E depois nós, na prática, não vimos qualquer tipo de resultado, nem tiramos qualquer tipo de sumo das coisas que fazíamos. Ou seja, nós chegamos ao final do dia nem sabemos ao certo o que é que fazemos, não é? Porque está uma coisa num caderno, está outra coisa no outro. Por isso, o ideal, sim, se a vossa agenda for relativamente espaçosa, não é? Vos permitir isso. Vamos supor que vocês são pessoas que têm muitas reuniões, né? Têm muitas marcações de horário, né? Principalmente. A primeira coisa a colocar na agenda são coisas que tenham marcação de horário.
horário, compromissos com marcações de horário, porque é para isso que a agenda serve principalmente. Mas vocês ainda têm espaço na vossa agenda, nas vossas páginas, para fazer esta checklist, esta lista de coisas para fazer, coloquem lá, que vai-vos ajudar muito a nível de produtividade. E esta questão de fazerem o check vai ser perfeito para vos estimular a continuar, para vos estimular no dia a seguir a quererem fazer o que não foi feito, por exemplo, no dia anterior, ou quererem fazer ainda melhor. E funciona muito bem, pelo menos para mim. E acho que ninguém perde nada em tentar, em experimentar novas abordagens. Quantas vezes nós, por exemplo, atrasámos de manhã para ir para o trabalho porque apanhámos trânsito, falhamos água quente, às vezes até um combinado de tudo, né? Porque parece que quando uma coisa corre mal, correm todas. E ficámos com aquela sensação que o dia já nos vai correr mal. E a verdade é que nós já estamos com este estado de espírito, e eu sou muito apologista, que realmente se nós estivermos a pensar que tudo nos vai correr mal, as coisas vão nos correr mal, ou mais facilmente nos vão correr mal. E ficámos com esta percepção e acabamos por estragar o nosso dia mais do que ele já estava estragado. Claro que, como o próprio nome indica, são imprevistos. E nós não os podemos antecipar, não os podemos evitar. Contudo, podemos ter aqui algumas ferramentas, algumas técnicas que nos podem ajudar realmente a pelo menos minimizar estes impactos. Vou dar um exemplo. Vocês fazem, por exemplo, muito serviço externo, ou até vão para o trabalho, casa, trabalho, casa. E vocês sabem, por exemplo, isso acontecia comigo, eu ia para o meu trabalho, para o meu antigo trabalho, eu tinha que passar perto do estádio, por exemplo, do Dragão. E o que é que acontecia? Ou para lá tudo bem, porque geralmente também nunca havia chatices. Por exemplo, se eu fosse para algum serviço externo a meio da tarde, ou mesmo, vamos supor que, por exemplo, eu saía do trabalho e tinha um compromisso, tinha que ir direta. Em dias de jogo, eu já sabia que eu nunca poderia ir pelo meu caminho habitual, que iria apanhar trânsito, iria apanhar pessoas a estacionar, todas aquelas pessoas, aquele fluxo de pessoas que vinham para ver o jogo, arrumadores, etc. Ou seja, tudo isto iria atrasar uma viagem que eu, por norma, fazia em 12, 15 minutos. Muitas vezes em dias de jogo eu demorava 20 ou 25 minutos para chegar a casa. Ou seja, e quando eu tinha algum compromisso e eu sabia que era jogo, ou seja, tinha que ter cuidado de ver se era jogo ou não, eu ia fugia por outro caminho para evitar, por exemplo, este trânsito. Ou seja, é ter aquela coisa que, se eu sei que existe uma probabilidade de ali haver, por exemplo, um acidente, se eu já estou um bocadinho atrasada, eu já não vou por aquele sítio. Haver aqui uma certa flexibilidade na gestão do meu percurso, caso trabalho casa, algum evento que a gente vá, etc, algum jantar, seja. Mas ter esta flexibilidade, ter este cuidado de ver se durante o meu percurso alguma coisa poderá me atrasar ou me dificultar a deslocação. Outro indicador que eu te posso dar é nunca, mas nunca, ok? Nunca, tipo regra, de ouro. E isto é a premissa para o meu dia-a-dia, para eu organizar a minha agenda, e se por algum motivo isto às vezes me acontece e eu não tenho forma de contornar, e fico mesmo mal disposta. Eu tenho uma reunião às 10, eu nunca vou marcar uma reunião para as 11. A não ser que eu conheça muito bem as pessoas com quem eu me vou reunir, eu nunca vou marcar uma reunião para as 11. Porque aquela reunião pode atrasar, as pessoas podem ter dúvidas, podem querer ficar a falar mais um bocado. Já me aconteceu simplesmente querem tomar um café, vamos todos tomar um café, mas eu tenho uma reunião. Dá lá, Teresa, isto é de coisas. A não ser, por exemplo, que eu esteja em home office e sejam remotas, é um bocadinho mais fácil contornar, mas mesmo assim, se eu não conheço as pessoas com quem eu me vou reunir extremamente bem, e sei que aquelas pessoas também têm pressa e têm outras coisas para fazer, eu nunca vou marcar intensivo. Eu prefiro depois eu ter que esperar, por exemplo, 20 minutos até à próxima reunião. Eu sei que é um ritmo de trabalho. Às vezes 20 minutos não dá sequer para eu chegar a casa e fazer, por exemplo, um texto que seja, ou fazer uma pesquisa que seja, mas eu aproveito esse tempo, leio um bocadinho, estudo um bocadinho, vou ver e-mails, ou respondo a 1 ou 2 e-mails, 20 minutos já para respondermos às vezes a e-mails, desculpa as pessoas, chacha, são coisas que já ficam arrumadas, aquela questão dos 3 minutos, se eu consigo fazer em 3 minutos, faz já. Então aproveitem esses 20 minutos de intervalo para fazer essas pequenas coisas, mas nunca, porque depois vocês, vamos supor que a primeira reunião das 10 acaba às 11h10. Vocês já vão atrasados, além de irem atrasados e estarem frustrados porque estão atrasados, vocês já vão estar todos acelerados, vocês já vão estar todos desconfigurados, nem tiveram tempo para desligar as informações de uma reunião, já estão a ir para outra e não há necessidade. Se vocês tiverem essa possibilidade, é claro que, por exemplo, às vezes não dá, não é? Por exemplo, eu marco compromissos, por exemplo, ir a clientes, e tenho compromisso, por exemplo, das 3h30 às 4h30, dou sempre ali 15 minutinhos, pode atrasar. Vou ter uma deslocação a seguir, dependendo de onde é, ou o Google Maps e vejo, se for
um trajeto que eu já conheço, com o qual já esteja familiarizada, com o qual eu saiba que, por exemplo, se houver ali algum acidente no meio, eu sei fugir facilmente, conheço os calhos, ótimo. 15, 20 minutos para o próximo compromisso. Se eu chegar antes, vou tomar um café. Vou mais cedo, até pode ser que a pessoa com quem eu me vou reunir esteja disponível e até a gente possa antecipar a reunião. Vou pegar um telemóvel, vou ver os meus e-mails. Vou fazendo outras coisas. Contudo, não me coloco em situações de stress desnecessários que me possam levar também a ter que lidar com imprevistos. Isto é uma maneira, por exemplo, vocês me lidarem com aquela situação inesperada, né? Que, a reunião atrasou. Eu detesto quando tenho reuniões marcadas e tenho que esperar por alguém porque se a pessoa não se organizou. Claro que é impossível nós prevermos todos os imprevistos. Não há regra, não há uma maneira única, válida e que se te disserem que sim que existe estão-te a mentir. Como o próprio nome diz, imprevisto. Não dá para prever. Tu podes minimizar, tu podes deixar sempre, por exemplo, blocos de tempo livre na tua agenda. 20 minutos, meia horinha. Para quê? Para fazeres aquele reset, caso haja algum imprevisto que te obriga a atrasares todo o teu timing do dia. Assim tu tens aqueles 20 minutos, tu dizes, ok, eu só estou atrasado ou só estou a lidar mal com isto até este bloco de intervalo. Porque chega a este bloco de intervalo, eu consigo fazer um reset do meu timing e recomeçar outra vez do zero. Se tu estiveres muito compactado, tu não tens tempo para fazer aquele reset. Tu não tens tempo à tua cabeça a dizer tipo, para, Branda! Não consegues fazer isto. E isto é importante. Por isso, tu sabes que tens ali uma tábua de salvação para os teus atrasos, calmo, no sentido de não teres imprevistos, não é? Mas tu não vais andar sempre a correr também atrás do prejuízo. Eu durante muitos anos trabalhei a organizar a agenda médica. Isso incluía planear as deslocações dos médicos às empresas. Além de eu ter que calcular o tempo que cada um dos exames demorava, não é? Depois, dependendo dos exames, poderia ou não demorar mais ou menos tempo. Tinha que calcular o tempo das consultas médicas, ok, nós tínhamos uma média de tempo, mas também tinha que dar sempre uma margem de erro. Podia ser uma empresa com pessoas que tivessem doenças muito específicas, que hoje a consulta demorasse mais tempo. Podia ser uma empresa só com pessoal novo e obviamente que as consultas eram muito mais rápidas, não é? Porque à partida, não é dizer que os mais novos não têm, mas por exemplo, não têm tantas doenças profissionais porque têm poucos anos de trabalho. Pronto, há aqui uma comparações que é preciso equilibrar, ou seja, além de eu dar este tempo todo, eu tinha que dar tempo para fazer as deslocações e tinha primeiramente que contabilizar o trânsito para sair do centro do Porto. Isto do trânsito para sair do centro do Porto, ou seja, se eu não contabilizasse bem a primeira empresa da manhã, o tempo que nós íamos demorar a chegar ao primeiro cliente era garantidamente que as coisas iam correr mal. E depois o que é que acontecia? Geralmente só na hora do almoço é que eles conseguiam fazer este reset para retomar direito da parte da tarde. Mas o que acontece? Se as coisas atrasassem muito de manhã, a parte da tarde também já ia começar mal. Ou seja, por isso é que é importante dar sempre um espaço. Às vezes podem pensar que é um desperdício. Não é um desperdício. É uma maneira de garantir que se evita atrasos, que se evita stresses desnecessários, que estamos preparados para lidar caso, por exemplo, haja um acidente em plena VCI que impeça as pessoas de circular completamente e quem lá está dentro já não consegue sair. Nos aconteceu várias vezes. Por isso, o segredo entre lidar com imprevistos não está em ter tudo organizado lá em pormenor. Às 10 estou ali, às 11 estou lá, ao meio-dia vou almoçar, à 1 retomo ao escritório, à 1h30 já estou fazendo... Não, gente, pausas aí no meio. Pausas aí no meio. Se é para vocês fazerem a pausa, tudo bem, ótimo, descansam, tomam um café, whatever, o que vocês gostam de fazer nas vossas pausas. Se não der, vocês pelo menos têm aquele tempo para fazer aquele reset, não é? E retomarem passado aqueles 20 minutos, não é? Pelo menos deu para vocês estabilizarem a vossa agenda. Como eu disse no início do vídeo, é muito fácil chegar aqui e evitar conceitos e teorias e especulações sobre o que realmente é a organização pessoal. Mas eu, melhor que ninguém, poderei dar-te exemplos práticos de como é que tudo isto se processa, como é que tudo isto se faz, como é que fazemos acontecer. Quando estou a trabalhar em casa, o meu dia começa mais ou menos por volta das 8h30. Por norma, eu vou tomar o meu pequeno almoço e depois sento-me em frente ao computador para trabalhar. Eu gosto, maioritariamente, de fazer as tarefas mais complicadas, as tarefas mais difíceis logo de manhã, porque é quando eu ainda estou relativamente fresca. Claro que nem todos os dias é possível, até porque diz que tenho informação da parte da manhã, mas sempre que consigo faço isso. E agora, como é que eu defino as minhas tarefas mais complicadas, as tarefas mais difíceis e as tarefas mais simples? Eu, no dia anterior, faço o que eu chamo de trabalho de casa. Eu, ao longo dos dias, ou sempre que tenho uma ideia, né? Porque nem sempre estou em frente ao computador quando tenho uma ideia, então o que é que eu faço? Eu faço anotações no Todoist e vou lá colocando coisas que tenho para fazer, por exemplo, no blog. E vou usar aqui o blog, o trabalho que eu desenvolvo aqui no casual atual e normal,
como exemplo de tarefas que me poderão surgir a nível profissional. E então eu vou dando estas ideias, eu vou apontar no to-do, né? Nem sempre tenho agenda, nem sempre sei quando é que será o melhor dia para executar aquela tarefa, por isso eu vou apontando-as lá. E então todos os dias à noite, geralmente no intervalo da minha formação, o que é que eu faço? Eu pego nesta lista e divido-a ao longo da semana, ou seja, além das minhas tarefas normais que tenho que executar do blog, por exemplo, gravar vídeos, fazer promoções nas redes sociais, produzir conteúdos para o blog, produzir conteúdos para o YouTube. Ou seja, eu vou dividindo estas pequenas tarefas, coisas que me vou lembrando que tenho que fazer, que não são de rotina diária, digamos assim. Ou seja, eu faço um levantamento não só de coisas que necessito fazer a título pessoal, profissional, mas também depois pessoal, por exemplo, marcar uma determinada consulta, ligar ao veterinário, marcar, por exemplo, o cabeleireiro, etc. Ou seja, eu faço este apontamento todo na véspera. Ou seja, eu quando acordo no dia a seguir, eu já sei mais ou menos o que é que tenho estipulado para este dia e como me organizar. Ou seja, então, como estavas a explicar, da parte da minha, faço realmente as tarefas mais complicadas, mais densas, mais pesadas e depois do almoço, então, começo aqui a fazer tarefas mais leves, até porque muitas vezes depois do almoço a nossa concentração é sempre melhor. Às vezes eu também gosto de aproveitar a tarde, por exemplo, para ir fotografar, às vezes vou tomar café, às vezes tenho reuniões, ou seja, eu prefiro realmente sempre trabalhar a parte mais complicada da manhã e ter a tarde livre para desempenhar outras atividades que também são importantes, mas são, digamos assim, mais leves. Por isso é que eu prefiro fazê-las da parte da tarde. Depois, chego a casa, trato da minha rotina normal, dos meus assuntos pessoais, dos meus projetos pessoais. Gosto também de aproveitar um bocadinho para ler. Às vezes de manhã ao pequeno almoço eu também tento tirar um bocadinho para ler, mas depende muito dos dias, depende se eu acordei ou não mais cedo, porque se eu já acordar muito ali no limite das 8, 8 e meia, muitas vezes não tenho tempo para ler, porque eu gosto de começar a trabalhar logo às 9. Sim, porque não é porque estou em casa a trabalhar em casa que não tenho horários, tenho. Trabalho na mesma, no mínimo 8 horas, às vezes mais, quando o que se trabalha o exige. E por isso é que também realmente é muito importante esta gestão. Mas tento sempre também tirar tempo para as minhas coisas, ou para fazer um tratamento facial, ou para ler um livro, ou para ver uma série, ou para jogar. Eu tento sempre, desde que seja tipo 20, 30 minutos por dia, ir jogar um bocadinho para espairecer, também conviver com outras pessoas. E depois sim, janto e vou então para a minha formação à noite, que pode ser das mais variadas coisas. E aproveito depois mais uma vez aqui o tempo de intervalo para preparar o meu dia seguinte. Claro que estando a trabalhar em casa tem aqui outras vantagens muito maiores, não é? Primeiro que não tenho um horário rígido, apesar de eu tentar ter um horário autoimposto. Se eu passar mal à noite, obviamente que se não tiver em condições eu não vou forçar a ir trabalhar de manhã e se quer trabalho um bocadinho mais à noite. Claro que se for preciso trabalhar até mais tarde, fico a trabalhar até mais tarde no dia a seguir, por exemplo, compenso. Mas o ideal realmente é que nós, mesmo estando em casa, mesmo, por exemplo, pessoas que estejam desempregadas ou de férias, tentem, de férias nem tanto, porque férias é para uma pessoa descansar, sejamos honestos. Mas é sempre importante que a pessoa tenha uma rotina bem definida e bem planeada, que lhe permita realmente estipular, por exemplo, um dia para ir ao supermercado, um dia para estudar, não é? Por exemplo, eu estudo sempre um bocadinho todos os dias, se não é nas formações, é de forma autodidata ou vice-versa, tiro sempre tempo para estudar, geralmente também ao final do dia, antes de ir para as formações. E tento sempre fazer aqui uma gestão mais ou menos equilibrada da minha rotina. Claro que não há formas milagrosas, não é? O ideal é sempre uma lista de coisas que tens para fazer e ires dividindo-a pelos dias da semana e de acordo com a tua disponibilidade. Claro que quanto mais tu te rendes à tentação de não fazer nada, ou de preguiçar, ou dormir mais um bocadinho, ou estudar menos um bocadinho, que vai ser muito mais complicado para ti depois retomares uma rotina mais complexa. Mesmo, claro, como eu disse, eu agora estando em casa tenho aquela vantagem, por exemplo, de não tenho despertador a acordar, ok, eu acordo por mim. Claro que se eu fosse cá um tipo de pessoa que não acorda tão facilmente, teria que usar o despertador, mas depois um dia que começou a trabalhar para fora, digamos assim, né, que tinha horários a prestar, torna-se um bocadinho mais complicado. Além disso, manter a rotina realmente é muito bom para a nossa produtividade. Estejamos a trabalhar em casa, estejamos a trabalhar em home office, sejamos nós patrões de nós próprios, ou trabalhamos por conta de outra pessoa, o rigor e os horários é sempre muito bom e favorece muito a produtividade. Porque mesmo estando em casa,
mais uma vez a hipótese das pessoas desempregadas, mesmo estando em casa, é importante que nós sejamos produtivos, senão vamos nos dedicar àquele espírito do deixa rolar e depois realmente nós não nos vamos estar a sentir bem connosco mesmos se não tivermos realmente uma rotina produtiva. Por isso sim, estabeleça o que é importante para ti. Ter hora para acordar, ter hora para dormir. Pronto, aqui uma oscilação de 1 hora e meia de diferença, pode acontecer. No meu caso, pronto, estudar, trabalhar no meu projeto, que acreditem, dá muito trabalho, isto é trabalho a tempo inteiro. Claro, e ter, por exemplo, uma alimentação saudável. Eu gosto de tirar tempo para me dedicar à cozinha todos os dias, para fazer, se não for as minhas 2 refeições, pelo menos fazer uma das refeições cá de casa, para garantir realmente que o meu plano alimentar está mais ou menos orientado de forma segura, digamos assim. Mas também tempo de lazer, tira tempo para ler um livro, coloca aí, tens que tirar X horas para teres um momento de leitura, para teres um momento de reflexão, de meditação. Se quiseres, por exemplo, para fazer algum tipo de ginástica, podes incluir isso. O mais importante realmente é que tu tenhas tudo estipulado e tudo organizado. Não é o deixa andar. O deixa andar é um grande inimigo não só da perfeição, não é porque eu sou apologista que a perfeição não existe, não é? Mas da organização e da produtividade. Porque se nós deixarmos as coisas irem rolando, quando nós demos conta, nós perdemos completamente o fio à meada e estamos só a fazer por fazer as coisas. Por isso sim, foco e propósito é o melhor conselho que eu te posso dar a nível de organização do teu dia. Tira blocos de horas para determinadas tarefas, tira momentos para o que é importante para ti e tira momentos realmente de aprendizagem no teu dia. Depois disso, claro, tens de ter momentos para socializar, tens de ter momentos para voltares ao telefone com os teus amigos, tens de ter pelo menos um dia de semana para saíres, conviveres, saíres um bocadinho desta rotina, não é casa, trabalho, casa, porque mexemos com as nossas vidas, muitas vezes chegamos ao final do mês ou 2 e a nossa vida reduziu-se trabalho, casa, trabalho, mas não pode ser assim. Também tens de ter momentos de convivência e de lazer com amigos e família, por isso tenta sempre ver um quadro mais amplo e foge mesmo a 7 pés desta coisa do deixa andar, porque quando nós damos conta nós temos N projetos nossos engavetados que a gente não pegou neles porque não tenho tempo. Se calhar a gente tinha tempo, nós não é que não nos organizámos para ter tempo. Se calhar estamos bastante frustrados com a nossa própria vida porque andamos sempre a correr e não nos apreciamos, não fazemos as coisas que nós gostamos ou como nós gostamos e não damos o devido valor às pequenas coisas que realmente são importantes e nós não nos devemos esquecer de encaixar nos nossos dias. Por isso sim, a minha sugestão é procura os teus 4 pilares mais importantes e inclui-os na tua agenda. Se o teu pilar mais importante é ler, inclui meia hora ou 1 hora por dia para leres. Se o teu plano é estudar, inclui na tua agenda 1 hora para estudares, no mínimo. Se o teu plano é ter uma alimentação mais saudável, então sim, tira 1 a 2 horas para cozinhares e para fazeres um planeamento de refeições. Se, por exemplo, é teres o teu negócio próprio ou queres dedicar a algum projeto teu, tira 1 ou 2 horas para isso. Inclui depois as coisas normais da tua rotina. Coisas de trabalho que tens que fazer, obrigações pessoais, obrigações profissionais, colocas-te na rotina. Mas arranja sempre um tempinho para estes pilares de importância que têm na tua vida. Por hoje eu vou ficar por aqui, espero realmente ter-te ajudado com este pequeno conteúdo mais prático. Agora um bocadinho mais complicado, como eu disse, eu estou a trabalhar em casa e cá por ter aqui uma outra flexibilidade que se calhar a maior parte das pessoas não tem, por isso também se calhar é um bocadinho difícil adaptarem-se à minha rotina, mas vocês perceberam a lógica, não é? O termos aqui blocos de tempo, temos momentos para tudo que realmente nós queremos fazer e evitar, como eu disse, e volto a repetir, o deixa rolar. Por hoje é tudo, já sabes as regras, se gostaste deste vídeo, subscreve o canal e deixa o teu like. Podes também deixar um comentário, eu agradeço muito, porque é uma ajuda muito valiosa para o canal crescer. Espero que tenhas gostado, então. Fica bem. Tchau.